Meus amigos, a paz a todos, que o Espírito Santo possa abençoar a todos e abraçar a todos nesse dia de hoje, né? Quero aqui já deixar a palavra de Deus, como é o objetivo desse canal, né? Aquilo que eu sempre tenho falado. Esse canal é um canal evangelístico, não tem outro objetivo através dele senão levar a palavra de Deus até você, tá certo? Fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15, a qual Jesus falou, né? Que o evangelho seria pregado até a última criatura. E ele falou que o evangelho teria que ser pregado ao mundo inteiro, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? É a base desse canal. Esse canal, ele é aquilo que eu sempre tenho falado, ele é baseado e criado em cima dessa palavra. Marcos 16:15, tá bom? Peço por gentileza, deixa aí o seu joinha, o seu gostei. Se você já é inscrito, se você ainda não é, peço por favor, se inscreva. Tanto você que é ou não é, ou vai se tornar, e compartilhe também, tá? Hoje nós vamos prosseguir com aquele estudo sobre a Igreja de Cristo, e hoje nós vamos falar sobre o falso testemunho. O que é algo falso? É algo que não é verdade, é algo que não é verdadeiro, é algo que não aconteceu, é algo que não está acontecendo. Isso é falso, é uma inverdade, vamos assim dizer. Então, se tem uma coisa que a Igreja de Cristo tem que tomar cuidado, é com isso. Algo que é inverdade, algo que não está acontecendo, porque um testemunho é o quê? Testemunho é aquilo que nós vimos e ouvimos, né? Ou seja, a gente ouviu, a gente vai testemunhar, a gente vai falar aquilo que vimos ou ouvimos. Então, se a pessoa ela fala aquilo que ela não está vendo e ela também não ouviu, ela está inventando. Então, a Bíblia chama isso de falso testemunho. E no Antigo Testamento, Deus falava muito sobre isso. A lei de Moisés era rigorosa quando uma pessoa agia de falso testemunho. Então a gente tem que tomar cuidado, meu amigo, minha amiga, para que a gente não dê ouvidos a falsos testemunhos e nem seja a pessoa que venha cometer esse pecado diante do nosso Deus, né? E uma das coisas que hoje em dia a gente vê muito acontecer são pessoas que se deixam levar pelo falso testemunho, por aquilo que não está acontecendo, por aquilo que não aconteceu. E principalmente, às vezes, tem pessoas, pregadores até, que usa até o nome de Deus para poder promover o falso testemunho, para poder falar aquilo que não está acontecendo, aquilo que não viram e aquilo que não ouviram. Por exemplo, hoje em dia tem algo que a gente vê muito acontecer,
às vezes o pregador, para ele ver a sua igreja cheia, o que ele faz? Ele fala assim: vem participar hoje do culto, porque hoje Deus vai te abençoar, hoje você vai receber a resposta, hoje vai ser o dia do seu milagre. Hoje a gente vê muito isso, a gente ouve muito isso. Só que é algo que não está baseado na Bíblia. Por quê? Deixa eu explicar algo. Deus ele tem um tempo determinado para nos abençoar. Aquilo que você está buscando, meu amigo e minha amiga, aquilo que você está pedindo, é claro que Deus ele vai. Isso é, se aquilo que você está pedindo estiver de acordo com a vontade de Deus, né? E se você tem sido uma pessoa sincera com Deus, né? Você não tem vivido no pecado, você tem feito a vontade de Deus, né? E aquilo que você está buscando está de acordo com a sua palavra, com a palavra de Deus. Então, obviamente, Deus vai te conceder. E isso será no tempo dele. Deus já determinou. Só que Deus ele não fala quando isso vai acontecer para você e nem para mim. Por quê? Deixa eu explicar algo. A gente tem um sentimento em nossa vida, eu sempre tenho falado isso nas reuniões que eu faço, nos cultos a qual eu tenho a oportunidade de dirigir, que Deus ele sabe que o ser humano ele tem algo chamado ansiedade. Nós temos esse sentimento, que não podemos deixar se dominar por eles, porque tem pessoas que, quando ela deixa a ansiedade dominar, né? Tem pessoas que não tomam, que ela vive na dependência de remédio, tem pessoas que ela até passa mal, tem pessoas que ela até fica nervosa, ela não dorme à noite, depende de calmantes, né? Quando a pessoa se deixa levar pela ansiedade. Nós não podemos deixar a ansiedade nos dominar. Mas é um sentimento que habita em nós. Jesus, ele falou no Sermão da Montanha, aliás, no Sermão da Montanha não, né? Ele falou quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, lá em Mateus 6:33. Mas por que Jesus disse isso? Por causa da ansiedade. Porque as pessoas na época elas eram igual hoje, eram ansiosas pelo que havia de comer, eram ansiosas pelo aquilo que havia de beber, né? É como hoje. Às vezes tem gente que tira o domingo para descansar, mas ela já está pensando na segunda-feira, né? Ela já está com aquele pensamento na segunda-feira. Ou seja, a pessoa acaba se deixando levar pela ansiedade. Então Deus ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós temos esse sentimento. Por exemplo, tem pessoas que se Deus fosse falar para ela que a bênção dela vai vir no mês que vem, a ansiedade já vai começar a tomar conta da pessoa. Ela vai começar a ficar naquela expectativa. Isso é do ser humano. Todos nós somos assim. Eu sou assim, você é assim. É verdade. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso para vocês. Porque assim como vocês, eu, Amilcar, eu também sou ser humano, né? Então, se alguém me fizer uma promessa, se alguém falar para mim assim: eu vou te dar algo, segunda-feira eu vou levar algo na tua casa.
Então, final de semana eu já fico naquela expectativa. É claro, né? Não vou deixar isso me dominar. Mas eu vou ficar assim naquela expectativa. Como vai ser, de que jeito vai ser, o que é que a pessoa vai me trazer. Então a gente é assim. Então Deus ele sabe disso. Então se Deus ele te falasse para você a data que a sua bênção viria, obviamente você ficaria na ansiedade, você não esperaria pela fé, né? Porque a gente vive pela fé. A Bíblia diz isso, que o justo viverá pela fé, né? Então, se Deus ele for falar o dia que for te abençoar, você vai ficar naquela ansiedade, você vai ficar naquela expectativa e às vezes acabar até atrapalhando a sua caminhada na fé. A sua fé vai ficar comprometida, porque você vai ficar na ansiedade. Então Deus ele não fala, tem coisas que Deus ele deixa em oculto. Perdão. Tem coisas que Deus, meu amigo e minha amiga, ele deixa em oculto. Ele não vai falar. Então, esse negócio da gente ficar ouvindo certos pregadores, infelizmente a gente hoje em dia vê muito isso, né? Existe até uma grande loja, uma grande rede de loja que tem uma propaganda que já é antiga, que a propaganda dessa loja é essa aqui, né? Você já deve ter ouvido isso. É hoje, só hoje, na loja fulana de tal, jogo de sofá por esse preço, mas é só hoje. Ou amanhã, só amanhã mesmo, né? Você já deve ter ouvido essa propaganda e sabe exatamente a loja que eu estou falando. Mas essa loja, quando ela faz isso, é uma estratégia de marketing. E obviamente, acredito eu, que ela cumpre o que ela está falando, né? Se ela vai falar assim, só hoje um jogo de sofá por tal preço, então a pessoa vai lá, vai encontrar o sofá por aquele preço que foi citado na propaganda. Eu creio dessa forma. Agora com Deus com Deus é diferente, meu amigo e minha amiga. É perigoso a pessoa ficar usando o nome de Deus para falar de algo que ele não falou e ele não prometeu que vai fazer naquela data. Infelizmente, a gente vê muitos pregadores, muitas igrejas com esse mesmo dessa mesma forma. Por exemplo, às vezes o pregador ele quer ver a igreja cheia, principalmente quando tem um culto que vai vir um pregador de fora para dar uma palavra, aí ele faz aquela propaganda, né? É hoje o dia do seu milagre, aquilo que você está buscando, a resposta que você está buscando, hoje vai ser o dia da sua resposta, né? Hoje vai ser o dia do seu milagre, como eu já vi isso muito acontecer. Aí a pessoa vai naquele dia na igreja, vai escutando, naquela expectativa de alcançar aquela resposta. Aí ela não alcança, o que ela vai fazer? Ela vai se revoltar até contra Deus. Por isso que às vezes existem muitas pessoas, meu amigo e minha amiga, que estão frustradas na fé, sabia? Tem pessoas que, infelizmente, pregadores irresponsáveis, usaram do nome de Deus em vão, falaram de coisas que Deus não falou, né? Prometeram coisas que Deus não falou, usaram o nome de Deus para falar de coisas que Ele não falou, Ele não disse, e iludiram. A palavra certa é essa mesmo. Tem pessoas que estão iludidas na fé. Não por causa do quê? Por causa desses pregadores irresponsáveis,
que falaram assim: não, porque você vai fazer isso, você vai fazer essa campanha e vai ser nessa campanha que a resposta vai vir. Aí a pessoa faz a campanha na expectativa de alcançar a resposta, porque infelizmente existem pregadores que trabalham no psicológico da pessoa. Assim como existe a estratégia de propaganda, como eu já falei nessa determinada loja, que tem essa propaganda, hoje, ou só amanhã mesmo, né? Assim como essa loja tem essa propaganda, que a pessoa vai lá na loja na expectativa de achar o produto mais barato, eu acredito que acha, tem pregadores que fazem a mesma coisa usando o nome de Deus. Só que, detalhe, Deus não falou nada. Deus não disse nada que vai ser naquele dia a resposta da pessoa. Deus não falou nada que vai ser naquele dia que a pessoa vai alcançar, né? Aí a pessoa acaba indo naquele dia, não alcança, aí ela fica frustrada, se revolta contra a igreja e principalmente se revolta contra Deus. Quantas pessoas que hoje estão aí desiludidas, vamos assim dizer, iludidas, que estão frustradas, mães que muitas das vezes estão chateadas, estão frustradas porque fizeram falsas promessas de que Deus iria fazer o milagre na vida do filho dela em tal dia, em tal data. Aí a pessoa acreditou nisso e não aconteceu, e hoje a pessoa está aí frustrada, caída na fé e não quer voltar. Mas por causa do quê? Por causa dos pregadores irresponsáveis, que usaram o nome de Deus em vão, fizeram promessas que Deus não prometeu, e a pessoa se frustrou na fé e até se revoltou até contra Deus. É coisa séria isso. Isso se chama falso testemunho. E a Bíblia diz também no Antigo Testamento que Deus não terá por inocente aqueles que usam o nome dele em vão. Então, meu amigo e minha amiga, nós não podemos dar ouvido a esse tipo de coisa. E você que é pregador, que me assiste, e estava fazendo dessa maneira, não faça mais. Não faça mais. Não brinque com a fé das pessoas. Não prometa coisas que Deus não falou. Não marque datas que Deus não falou. Não faça isso. Pregue somente a palavra. Se você quer convidar a pessoa para participar do teu culto, seja honesto. Simplesmente vire para a pessoa e fala assim: vem participar de um de nossos cultos, porque Deus tem uma palavra para você. Isso é algo certo, porque Deus tem mesmo. Se tem uma coisa que nós vamos ouvir em todos os cultos, é o quê? É palavra. É ou não é? Se tem uma coisa que nós vamos receber de Deus, que é algo que é certo, que não é algo enganoso, que nós vamos certamente receber em todos os cultos, é a palavra. Isso aí você pode prometer para a pessoa, porque é o que vai ter. Agora, você prometer para a pessoa que a cura dela vai ser naquele dia, você prometer para a pessoa que a resposta dela vai ser naquele dia, meu amigo, minha amiga, você que é pregador, não faça isso. Não faça isso. Porque você está cometendo um pecado grave, que é o falso testemunho, e usar o nome de Deus em vão, falando algo que Ele não falou. Então, tome cuidado. E você que é meu amigo e minha amiga que está me ouvindo, não dê ouvidos a esse tipo de coisa. Você que talvez esteja me assistindo, esteja frustrado na fé, se levante, volte e não acredite nesse tipo de coisa. Uma coisa você deve acreditar:
Aquilo que você está plantando, eu te digo uma coisa: se você está fazendo a vontade de Deus, se você está na presença de Deus, se você está na fé, nisso eu posso te garantir, dentro da Bíblia, a sua resposta virá. Dentro da Bíblia eu estou falando isso para você. Mas eu não posso falar para você quando vai vir. Mas é certo que vai vir. Agora, quando eu não sei. Pode ser esse ano, pode ser esse mês, não sei. Mas uma coisa é certa: se você está na fé, vai vir. Se você está fazendo a vontade de Deus, se o que você está buscando está no centro da vontade de Deus, certamente virá. Mas eu não posso te falar para você quando. Não posso falar para você de que maneira, porque Deus não me falou nada. Eu jamais vou falar algo para você daquilo que Deus não me falou. Eu só tenho que falar para você aquilo que Deus me fala. Tá bom? Então, que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Aliás, estou esquecendo, né? Deixa eu deixar para você o versículo chave. Ô Jesus, estava esquecendo, tá vendo? Lá em Atos, capítulo 1, versículo 7, é o nosso versículo chave, né? Resumindo tudo que eu falei pela inspiração do Espírito Santo. Olha lá. Atos 1, 7. No versículo 6, os discípulos haviam feito uma pergunta para Jesus. Haviam perguntado a ele: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Está no versículo 6, em Atos 1, tá? Aí no versículo 7 de Atos 1, olha o que Jesus responde. E respondeu-lhe então: não vos compete saber o tempo ou data que o Pai determinou pelo seu poder ou autoridade. É a mesma coisa. Então, resumindo tudo, não compete você saber o tempo que Deus vai fazer. Não compete você saber a data que Deus vai fazer o milagre na sua vida. Não compete. E eu falo para você, meu amigo, minha amiga, é para o seu próprio bem que Deus não fala. Porque Deus sabe que a gente é ansioso. Deus sabe que a gente vai ficar na expectativa. Então Deus, ele prefere guardar segredos. Eu tenho uma palavra no meu canal, um vídeo no meu canal, uma mensagem antiga, que eu falei que Deus, ele nos surpreende, que Jesus falou que ele virá como um ladrão. É claro que ele está falando da vinda dele. Mas nessa palavra eu posso dizer que Jesus, ele surpreende. Então ele não vai falar para você quando a resposta vai vir. Mas se você continuar firme, servindo a Deus, buscando a Deus, e aquilo que você está buscando está segundo a vontade de Deus, pode ter certeza que no tempo que Deus determinou virá. Tá? Vai chegar, mas eu não sei quando nem como. Isso só pertence a Deus. Tá bom? Agora sim, né? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, que o Senhor nosso Deus levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus, ele nos permitir.